nos encontramos reunidos, portanto, os deputados livremente eleitos pelo povo, a 25 de abril de 1975, com a firme intenção de nos desempenharmos da missão concreta e específica que nos foi atribuída pela Revolução, a de elaborarmos, se possível, no prazo de 90 dias, uma Constituição Política da República Portuguesa. Uma Constituição que se mostre capaz de conciliar o socialismo no seu sentido genuíno, que é o da sociedade sem classes, conseguida através do domínio exercido pela coletividade dos trabalhadores sobre os grandes meios de produção, com a garantia das liberdades públicas, sem as quais o homem jamais se sentirá cidadão. Para se entender melhor o que está a acontecer aqui em São Bento, vamos recuar no tempo e espreitar a Revolução Francesa. À direita desta Assembleia estão sentados homens de atitude moderada. A esquerda é ocupada por cidadãos de discurso radical. Conta quem sabe, esta arrumação foi obra do acaso, mas vai influenciar para sempre o vocabulário político-ideológico universal. A partir daqui, as ações, mas também o discurso de cada um, nos dirão se estamos perante um homem de direita ou de esquerda. Eu penso que no nosso eleitorado há pessoas de direitas, mas principalmente o nosso eleitorado é um eleitorado centrista. Nós somos um partido centrista. Não pense, ou não julgo pensar, que a direita em Portugal era tão fraca que só tinha 8% dos votos do eleitorado. Chegou-se a invocar, estranhamente, que já não há grande capital em Portugal, uma coisa que evidentemente é falsa e, portanto, é necessário nacionalizar o grande capital. Preste atenção na Assembleia. Os lugares em São Bento estão marcados pela Revolução Francesa. À direita, o PPD e o CDS. À esquerda, o PCP, o PS, o MDP-CDE e a UDP. No século XVIII, assiste-se pela primeira vez à Declaração Universal dos Direitos do Homem, à formação de partidos e à eleição dos dirigentes políticos por sufrágio. Ainda não existe televisão, mas já foi inventada a máquina a vapor. É um invento destinado a servir a extensão do mercado. Seja como for, esta locomotiva ronceira vai alterar os destinos dos povos, para o melhor e para o pior. Sobre estes carris, a Europa das colónias abre caminho para a nascente civilização ocidental. Mas no século XIX, Portugal é um país desfalecido, saqueado pelos exércitos franceses. Do mal ou menos, as invasões napoleónicas abrem um caminho entre Portugal e a Europa que não será jamais obstruído. É assim que chegam a Lisboa os ecos da Revolução em França, dando conta do pensamento socialista nas suas diversas correntes. O socialismo promete, desde logo, maior liberdade e justiça social. Mas quem sabe disto? Na segunda metade do século XIX, Portugal é um país com 79% de analfabetos. Os trabalhadores portugueses têm o nível de vida mais baixo da Europa. A taxa de mortalidade infantil é de 238 em cada 1000 crianças. Incluem-se no rol dos trabalhadores miúdos de 5 e 6 anos que fazem trabalhos pesados. Só os seus bisnetos ou trinetos virão um dia arriscar opiniões sobre o que é isso do socialismo. O socialismo devia ser realmente uma coisa que comportasse a melhor maneira de ser de todos os operários. Realmente eles têm tido um bocado de dificuldades na vida. O socialismo, eu penso que devia ser uma coisa boa para todos. A igualdade, todos vivermos bem, não é? Bem relativamente, o melhor possível, na unidade, e todos em paz e sossego e trabalhinho. O socialismo, contra mim, devia de ser um Estado em que todos os portugueses pudessem viver em paz e harmonia. E que, dentro desse espírito, toda a gente se compreendesse uma à outra para que se evitassem aqueles conflitos que até têm surgido até ao momento. Pois o socialismo, na minha concepção, é a tomada do poder pelos trabalhadores
E, portanto, são os trabalhadores a lançar a nova sociedade, a construir essa mesma sociedade. Estamos em 1852. É tempo de sonhar. Funciona aqui o Centro Promotor das Classes Laboriosas. Este centro é animado por um grupo de socialistas românticos. Dois deles hão de chegar a presidentes de uma república que ainda não existe. Eles leem Fourier e Saint-Simon, aspiram à fraternidade e à igualdade entre os homens e sonham com uma sociedade em moldes cooperativos e federativos. É uma congregação de republicanos, socialistas e maçons. São discípulos de Proudhon. Acreditam que o mundo só pela moral será libertado e aprendem que só é sério o rendimento justificado pelo trabalho. O direito de herança de propriedade é um roubo, ensina o mestre. Este Proudhon de boné e barba mal semeada não é homem de letras, mas também não concorda com a herança da terra. E explica porquê. Esses latifundiários, a maior parte deles nem cá vivem. Alguns deles nem as extremas propriedades conhecem. Há o caso de um que só vem cá de anos a anos e, uma ocasião, chegou a dizer para o empregado: mas isto aqui ainda é meu. Quantas propriedades é que vocês vão ocupar hoje? Bem ao certo, não sabemos bem assim ao certo, porque, quer dizer, há uma estimativa ontem mais breve, assim, quer dizer, urgente, ontem à tarde, em que houve umas comissões de trabalhadores que não estavam englobadas ainda no itinerário e que também querem que nós lá passamos. De maneira que não se sabe bem ao certo quantas irão ser, as propriedades que vão ser ocupadas. E quem é que fica responsável pela gestão da propriedade depois? São os trabalhadores. Não saberemos jamais se os discípulos de Proudhon concordariam com a ocupação de alguns palácios. Já cá não estão para ver. A população trabalhadora do Paço do Lumiar ocupou uma vasta propriedade com 2 palácios e um grande jardim que se destina a uma escola popular, jardim público e centro de convívio das massas trabalhadoras. Tendo os trabalhadores absoluta necessidade de organizar a sua vida própria, decidiram expropriar à burguesia os palácios que são propriedade do povo e a eles foram extorquidos. Assim, a população do Paço, dirigida pela sua Comissão de Moradores, tomou nas suas mãos, neste caso concreto, o seu próprio destino, que se baseia na luta intransigente contra todos os exploradores e opressores da classe operária e do povo.
Esta operação era absolutamente necessária dentro da medida que temos aqui o bairro da Penha de França. A freguesia da Penha de França tem uma quantidade de bairros da Lata. Há centenas de crianças que vivem completamente marginalizadas na ausência do pai e da mãe enquanto trabalho. Vamos entrar em contato também com a Câmara Municipal para nos pôr aqui baloiços, escorregas, o MEC para nos dar material didático e pessoal técnico que esteja de facto à altura, porque nós não estamos. Peço até algum doutor que haja para tratar das crianças uma vez por semana. Nós apenas manifestamos uma vontade férrea de vencer, mas agora é necessário que nos empurrem também para a frente e esse empurrão tem de ser o trabalho do próprio povo. Por esta altura, em Lisboa, o povo frequenta nas ruas um curso intensivo de democracia. É natural que se engane, ao princípio. E o que é que o senhor acha que o socialismo deveria trazer para Portugal e para os portugueses? Uma democracia às direitas. Ou sim, às esquerdas. Às esquerdas, desculpe. Eu não sei. É? Não sei. Mas não tem nenhuma ideia do que é o socialismo? O que é que deveria ser? E como? Igualdade. O socialismo para mim é igualdade para todos. E além disso? E além disso é melhor condição para todos. Pronto. Eu para mim acho que sim que é igualdade. E do ponto de vista da mulher? É evidente. Isso a mulher, talvez a igualdade também como para o homem. Não digo tanta, mas quase. Porquê é que não diz tanta? Essas coisas não quer dizer que seja igualdade mesmo como para o homem, mas não sei. Eu não sei bem explicar, está a perceber? A geração de 70 do século XIX é representada por uma minoria intelectual. Num país essencialmente rural, eles sonham com a adesão operária. Sonhos assim podem levar 4 gerações até que se realizem. Mas ainda estamos em 1871 e se queremos discutir o socialismo, vamos ao Largo da Abgoaria. Estão abertas ao público as conferências democráticas do Casino. A entrada é a 100 réis, destinados ao pagamento da iluminação e lucro do dono da casa. Vai falar o Sr. Antero de Quental. As raízes do passado rebentam sob forma de sentimentos, de hábitos, de preconceitos. A nossa fatalidade é a nossa história. Respeitemos a memória dos nossos avós, memoremos piedosamente os atos deles, mas não os imitemos. Não sejamos, à luz do século XIX, espectros a que dá uma vida emprestada o espírito do século XVI. A esse espírito imortal, oponhamos francamente o espírito moderno. À inércia industrial, oponhamos a iniciativa do trabalho livre, a indústria do povo, pelo povo e para o povo, não dirigida e protegida pelo Estado, mas espontânea. Não entregue à anarquia cega da concorrência, mas organizada de uma maneira solidária e equitativa, operando assim gradualmente a transição para o novo mundo industrial do socialismo, a quem pertence o futuro. Os conferentes do Casino são rolhados um mês depois. Neste desenho de Rafael Bordal Pinheiro, vemos, da esquerda para a direita, Adolfo Coelho, Antero de Quental, Salomão Sáraga, Batalha Reis e Essa de Queiroz. Antero tem uma palavra a dizer ao Marquês de Ávila e Bolama, presidente do Conselho de Ministros. Excelentíssimo senhor, nem eu, nem Vossa Excelência passaremos à história.
e muito menos as ineptas portarias que Vossa Excelência faz assinar a um rei sonâmbulo. Mas, supondo por um momento que alguma destas coisas possa passar ao século XX, folgo de deixar aos vindouros, com este escrito, a certeza de uma coisa, que em 1871 houve, em Portugal, um ministro que fez uma ação má e tola e um homem que teve a franqueza caridosa de lhe o dizer. Antero de Quental. Bote cacilheiro é um espaço tão bom como outro qualquer para conspirar. O Tejo é testemunha da presença de ativistas espanhóis e portugueses a bordo. Trata-se do primeiro contacto oficial entre trabalhadores europeus organizados e trabalhadores portugueses em organização. Daqui há de nascer o núcleo, ainda secreto, da Internacional de Lisboa. Para enfrentar a crise económica, agravada com a falta de remessas dos imigrantes portugueses no Brasil, o governo lança novos impostos. Os trabalhadores respondem com greves. Paralisam os operários têxteis, fundidores, operários do ferro, tipógrafos, calafates, gasómetros e tintureiros. E é justamente em 1872 que o país vai sentir o primeiro verão quente da sua história político-laboral. As fraternidades operárias surgem por toda a parte, possibilitando a tomada de consciência de muitos trabalhadores. Homens do pensamento dizem que a história se faz por ciclos. Um verão assim tão quente, só daqui por 100 anos. Não tem perigo, o povo é sereno! O povo é sereno! O povo é sereno! É apenas fumaça! O povo é sereno, não tem perigo! Não acabem isto, não acabem, não acabem! Não acabem! Tenham calma! Não quero terminar! Não quero! Apenas me faltam 2 minutos para terminar! Não quero! Portugal e a Revolução hão de encontrar o seu caminho, caminho de trabalho, caminho de paz, caminho de sacrifícios e renúncias, mas caminho que terá de ser de todos os portugueses, rumo ao socialismo, sem deixarmos no percurso as liberdades. Viva a liberdade! Viva o socialismo!
Fontana e Antero, com Azedo Boneco, fundam o Partido Socialista Operário Português. Lafayette Machado é o primeiro secretário-geral. Este Partido Socialista é membro da Primeira Internacional e do seu programa já consta o propósito de lutar por uma sociedade justa em que todos os indivíduos viverão do seu trabalho. Bell acaba de inventar o telefone. 100 anos depois, a sua utilização ainda não será fácil em algumas regiões do globo. Tem tudo para dar a manivela. Tem que meter o gasto desta manivela lá dentro. Tem telegramas, já? Peguei. Tem telegrama? Vamos lá, a gente fala... Pode ser passado, se puder ser passado. Ele já passou, de certeza. Já estou. Não carregues na patilha. Não tem patilha nenhuma aqui? Não. Vê lá. Se calhar para ouvir tem que se pôr o telefone em cima. Pois. Tire, já. De forma maquinista que necessita socorro pela frente. Ou para a retaguarda. Devagar. Carinho. Bom dia, senhor. O que se passa com o telefone há de passar-se com a luz elétrica. Vai levar um século até que a descoberta de Edison chegue a escassos 30 km de Lisboa. E hoje, que é dia 1º de maio de 1890, os trabalhadores portugueses comemoram pela primeira vez o Dia Internacional do Trabalho. Profunda agitação social e política marca os primeiros tempos da República. Os trabalhadores estão divididos por várias orientações, mas pontifica o anarcossindicalismo. Todo o tecido laboral é envolvido em mais de 70 greves. Recusam-se a trabalhar os camponeses de Alpiarça, os corticeiros de Estremoz, os tipógrafos de Lisboa e Porto, os soldadores de Portimão. Todos têm razões laborais, ou sociais, ou políticas para as suas greves. Foi sol de pouca dura a esperança dos trabalhadores na República. Os líderes republicanos pertencem, na sua absoluta maioria, à pequena burguesia urbana e têm muito pouco a ver com a classe trabalhadora, enquanto tal. Mesmo quando Brito Camacho e a República proclamam o direito à greve, os sindicalistas hão de chamar-lhe Decreto Burla. E não se espera que o Partido Socialista consiga implantar-se entre os trabalhadores de forma a defender os seus interesses de classe. Isso não vai acontecer. Quem representa hoje os trabalhadores são os grupos libertários que proliferam por todo o país.
Na lógica de quem governa, está justificado o aparecimento da Guarda Nacional Republicana. A GNR ainda agora nasceu e já parece conhecer todos os processos de persuasão. Hoje, como amanhã, o bastão tem artes de chegar a todo lado. Mas os sindicatos ainda mexem. Acaba de ser criada a Casa Sindical. Desce o Príncipe Real, mete à Rua do Século, não tem quem enganar. O sindicalismo parece visar a transformação económica da sociedade e exprimir o conceito da luta de classes à margem dos partidos políticos. Os teóricos dividem-se. Para uns, o sindicalismo não é uma doutrina finalista, não lhe compete instituir a sociedade do futuro. Para outros, o sindicalismo basta-se a si próprio. Para que conste, no mês de março de 1914, nesta cidade de Tomar, foi fundada a primeira central sindical portuguesa, União Operária Nacional. Os trabalhadores abandonam a tática eleitoral. O sindicalismo revolucionário aposta na luta de classes, na ação direta e na greve. Aí está a Primeira Guerra Mundial. Desde o ano passado que o Partido Socialista aderiu à Segunda Internacional. Acaba por cair nas contradições desta e apoia a guerra. Os trabalhadores não lhe perdoam. E os socialistas vão fazer isolados uma longa travessia do deserto. Enquanto a agitação bolchevique se espalha pela Rússia e Portugal é varrido por movimentos grevistas, eis que a Virgem Maria aparece em Fátima a 3 pastorinhos. Saberemos mais tarde, Nossa Senhora quer que os portugueses rezem pela conversão da Rússia, que é bolchevique, ateia e materialista. Só a oração e a penitência poderão evitar graves problemas para o mundo. Homens de fé, que um dia viram o sol bailar na Serra da Aire, travam um braço de ferro com os ateus, que seguem a estrela vermelha do proletariado. Na Rússia, os bolcheviques tomam o poder. Em Portugal, tem início uma violenta campanha anti-bolchevique. Os ataques a Trotsky e a Lenin voltarão a repetir-se dentro de 70 anos na própria União Soviética. Naturalmente, sobre o cadáver de Vladimir Ilyich Ulyanov. O movimento operário decreta uma greve geral e vai conhecer a derrota. Os trabalhadores perderam a guerra da greve geral
mas ganharam esta batalha. Estes dois jornais, Batalha e Bandeira Vermelha, chegam a atingir das maiores tiragens do país. Numa manhã de dezembro de 1920, o diretor do Bandeira Vermelha é levado para o limoeiro e a Federação Maximalista Portuguesa é dissolvida. Mas deixou semente. Ela está na gênese da formação do Partido Comunista Português em 1921. O PCP será alvo de uma perseguição por quase meio século, que envolve todo o aparelho repressivo do Estado. É natural que um dia lhe reconheçam, no seu secretário-geral, a coragem temperada numa luta de 48 anos. Saúdos todos, mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. O povo saúda com entusiasmo a entrada de Gomes da Costa em Lisboa. A partir daqui, vamos tirar da ideia a construção do socialismo. A luta, agora, é contra o regime fascista, que dissolve e proíbe todas as organizações políticas. O anticomunismo é a ideologia do regime. Quem não concordar e tiver a coragem de o dizer, é desterrado, ou silenciado, ou banido, ou exilado, ou morto, ou preso. Todas as tentativas para derrubar a ditadura são abortadas. Por ter desagradado a Salazar, o bispo do Porto conhece o exílio durante 10 anos. A hierarquia da Igreja não protesta. Não lhe faz falta um bispo que pensa assim. Hoje, a grande obrigação da pastoral da Igreja é, de facto, defender a pessoa humana, era a linguagem de sempre, defender a pessoa humana dentro do bem comum, defender, portanto, os direitos do homem e defender, portanto, a democracia. E que a democracia depois leva ao socialismo é uma necessidade lógica que, naturalmente, nós admitimos com toda a lealdade para com o conceito fundamental da pessoa humana. Aqui pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. A queda da ditadura mais feroz da América Latina é seguida com toda a emoção do mundo. Con el robo como norma y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. A oposição portuguesa acredita que é possível trocar as voltas ao regime. Mas a resistência vai mais longe e desvia um avião da TAP, a partir do qual lança panfletos sobre Lisboa. Falam português, os grandes pioneiros da pirataria aérea. Nestas ações, o principal objetivo e razão de ser da participação das pessoas era, de facto, contribuir para derrubar o regime. É tempo de golpes de mão. Bom, fizeram boa viagem. Fizeram boa viagem, vocês? Olha,
da senhora Adelino Cardoso. Sr. Adelino Cardoso. Paulo Inácio. O Sr. Adelino Cardoso era o homem do bairro. Já não vejo há 24 anos. É verdade, a gente conhece. Ali era a porta do recurso, não é? Eu também estive aqui, andei consigo aqui para... Ficámos aqui um bocado à espera que o nosso amigo trouxesse a outra chave. E depois é assim, se nós temos que fazer uma revolução, se os responsáveis por essa revolução são o Estado. É o Estado que tem que financiar o esforço da revolução, é tudo isso que nós viemos aqui. Quer dizer, isto a nossa era... A nossa era contrária, como defender o Estado. A nossa era contrária, é como fazer o Estado pagar o esforço revolucionário que nós teríamos que fazer para deitar lá abaixo. Mas a nossa era precisamente a posição diferente, não é? Agora vamos abrir, a ver se ainda tem dinheiro cá dentro. Não tenho, com certeza, não tenho. Esta forma. Foram 29 mil e tal pontos, não é? 29 mil e tal pontos. Era aquilo que nós queríamos, era cerca de $1 milhão. Era equivalente. Era, não, Portanto, havia um dos senhores gerentes que estava aqui assim, queria que eles enchessem o saco com as notas de 100. Não nos interessam, que essas têm pouco valor. Essas ficam para o banco. Isso é um facto, porque ele depois contou bem isso, não é? Infelizmente ele já não a nós interessam-nos essas maiores, essas... Inventam-se tremendas oposições entre pessoas que mutuamente se respeitam e que de comum acordo atuam, divisões internas, onde só reina a harmonia de vistas, conluios suspeitos em casos em que estão perfeitamente definidas as posições e assumidas as responsabilidades. Não fica informado o público quando escuta mentiras. Lisboa acorda e tropeça com tanques na rua. Vai levar algum tempo até que os portugueses acreditem que acabou a ditadura. Bandeira, eu já contacto consigo. Zé Manel, isto não é gravado. Aqui, pá. Olha, pá. Pronto? Vira aqui. Para qualquer mesmo dentro. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra. Fixe aqui, pá. Firme sempre. Este ato representa um ato de justiça para com o homem que conduziu as operações do movimento vitorioso de 25 de Abril. O país assiste, incrédulo e em direto, à irreverência dos capitães face aos generais. Muito embora eu tenha ouvido atentamente as palavras do nosso jornal, a juventude aqui foi realmente uma juventude de idade, porque fomos nós, entre os 25 e os 40 anos, que tomamos sobre nós o peso imenso da responsabilidade de derrubar um governo que todos nós deplorávamos, mas que os nossos generais, apesar de toda a sua juventude provável de espírito, não tiveram a coragem de derrubar.
O que significa esta nacionalização da banca privada para o nosso povo? Significa que o dinheiro desse mesmo povo, depositado nos bancos, vai deixar de servir para especulações fraudulentas de uma minoria privilegiada, para operações não em benefício de um grupo minoritário de indivíduos, operações essas feitas sobretudo dentro dos seus próprios interesses. Vai passar a servir as verdadeiras necessidades do povo no desenvolvimento da agricultura, da indústria, do comércio interno, do comércio externo. O Estado fica com a possibilidade de orientar a política de crédito concretamente. Fica com a possibilidade de orientar o crédito para aqueles setores onde ele é mais necessário para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento global do nosso país. A bateria de instrução, braço direito em direção à bandeira. Nós, soldados, juramos ser fiéis à pátria e lutar pela sua liberdade e independência. Juramos estar sempre ao lado do povo, ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador. Juramos lutar com todas as nossas capacidades, com voluntária aceitação da disciplina revolucionária, contra o fascismo, contra o imperialismo, pela democracia e poder para o povo, pela vitória da Revolução Socialista. Para a bateria de instrução. Baixa o braço. De um momento para o outro, um país de imigrantes passa a ser a nova pátria de refugiados políticos de todo o mundo. Há uma situação que não creo que pueda durar mucho del gobierno de Franco en el poder. Hay en Uruguay muchos detenidos políticos en condiciones infrahumanas, con mala alimentación, que cada día van aumentando, porque la persecución es continua. Nestes 11 anos, os trabalhadores sofreram uma brutal exploração e uma brutal repressão. Prisões, torturas, assassinatos tornaram-se fatos comuns. Los agradecimientos de todas las organizaciones y partidos populares chilenos por la solidaridad manifestada por los más amplios sectores del pueblo portugués. Nosotros hemos llegado a esta tierra que hoy día representa para todo el mundo un símbolo de una gran hermosura y de una gran esperanza. Hemos llegado a pedir la solidaridad generosa de la clase obrera y del pueblo portugués. Os políticos rejeitam o sistema capitalista e põem-se de acordo sobre o futuro de Portugal. A sociedade socialista é, portanto, a sociedade que vai, efetivamente, emergir historicamente da sociedade velha, do capitalismo, do imperialismo. Para nós, o socialismo é o caminho da libertação plena do homem. Realização integral da pessoa, libertação de toda a alienação, exploração e opressão. Foi Marx quem nos explicou como as sociedades que existiram no passado saíram umas das outras e as leis que regularam esse processo. Como a sociedade esclavagista saiu da sociedade primitiva e a feudal da esclavagista, a sociedade capitalista da sociedade feudal, e quais as razões, as causas que levam a que da sociedade capitalista, necessária e inevitavelmente, tenha de surgir uma sociedade em que as classes desapareçam. A proposta que o Partido Socialista faz,
A proposta do socialismo em liberdade é a única que, ao nosso entender, pode constituir uma solução de esquerda para os problemas do povo português. Quer dizer, é uma exigência primeira e prévia para a possibilidade de ser formado um governo voltado, efetivamente, para a construção do socialismo, que os trabalhadores sintam essa perspectiva e comecem a intervir, não apenas na vida política, mas na vida social e na vida económica, de maneira a possibilitar essa perspectiva de um governo revolucionário, enfim, voltado e determinado a assegurar a construção do socialismo no nosso país. Por nossa parte, consideramos muito importante e imprescindível o contributo que a ação dos partidos socialistas exerceu no último meio século para a humanização das condições de vida dos trabalhadores. Mas, segundo a nossa concepção de vida, todos os homens são iguais e profundamente solidários. Também nós, por isso, desejamos sinceramente atingir um dia o ideal da sociedade sem classes. Ah, é que o socialismo é isso. Os seus deputados que votam contra fazem favor de se levantar. Os capazes de registro. Os seus deputados que desejam abster-se fazem favor de se levantar. Os seus deputados que votam a favor fazem favor de se levantar. Estamos na Europa civilisada, já cá faltava uma maison. Pour la patrie, pour le Volkswagen, et que pour sa forragem, vive o patron. Estamos na Europa civilisada, já cá faltava uma maison. Pour la patrie, pour le Volkswagen, et que pour sa forragem, vive o patron. Aos grandes supermercados chega a cultura num bicámio. Camões e essa vendem-se enlatados lavados com shampoos. A fina flor no entulho largou o pelo, ganhou o verniz. Será o Cristian Dior o manageiro a mandar no país. Estamos na Europa, dos tomos nas tintas, nada de coletivismo. Chacun por si meu e chacun por soi. TV e cama, depois da esgaça, até que desdê a traça. A culpa é toda do RH. Levam-te à caça dos gambuzinos, com 2 ouriços em cada mão. Ai, velha fibra do bairro da Alfama, a carcaça do gama vai a leilão. Levam-te à caça dos gambuzinos, com 2 ouriços em cada mão. Ai, velha fibra do bairro da Alfama, a carcaça do gama vai a leilão.